nome de Jesus. João capítulo 3, o versículo é o 16, para a glória do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém, pessoal. Vamos iniciar. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você pode levantar a sua mão e dizer: muito obrigado, Jesus, por isso. Amém, pessoal? Eu quero que você compreenda o propósito de Deus e o propósito de Jesus. Deus nos amou, irmão, e nos ama de tal maneira, mas amou aqui porque Ele já demonstrou o amor dele por nós. Nunca mais fique falando para Deus: Deus, se o Senhor me ama, me demonstre o seu amor, me prove o seu amor. Ele fala: eu não tenho mais o que entregar, porque tudo que eu tinha para entregar eu já entreguei para você, que no caso é o Senhor Jesus, o seu único Filho. Ele deu para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, pelas nossas dores. Ele levou as nossas dores, Ele levou as nossas enfermidades naquela cruz. A condenação que eu e você deveríamos ser condenados por causa dos nossos erros, dos nossos pecados, Jesus já foi condenado no nosso lugar. Diga glória a Deus. Então levante a mão e diga: obrigado, Jesus. Porque Jesus, um dia antes de ir para a cruz, Ele orou. Ele até falou: Senhor, se for possível, afaste de mim este cálice, mas todavia eu faço a tua o quê? Vontade. Então, se for necessário, eu faço, mas se puder, eu não quero passar por isso, porque Ele sabia que Ele estaria passando ali a condenação, o julgamento, que todo mundo iria ser condenado, mas Ele levou toda a condenação do mundo inteiro, pessoal. De quem está nascendo hoje, Jesus já morreu por essa pessoa. Diga glória a Deus. De todos que já nasceram, de todos que ainda vão nascer. Todo ser humano está incluído nessa promessa de Deus. Não é agora promessa de sangue, quem tem o sangue, não, de Abraão não. A palavra diz que pela fé em Jesus, todos nós nos tornamos descendência de Abraão. Diga glória a Deus. Então Jesus, Ele morreu para nos salvar. A palavra está dizendo que Deus te ama e te amou tanto que já demonstrou esse amor por você, entregando o seu único Filho naquela cruz, para que hoje qualquer pessoa do mundo inteiro, de diversas línguas, cresce em Jesus, e essa pessoa que crê nele não vai perecer, mas vai ter a vida o quê? Eterna. E alguém pode dizer: mas pastor, eu fiz coisas muito erradas. Jesus, Ele está dizendo no 17: porque Deus enviou o seu Filho, que é Jesus, ao mundo, não para o que, pessoal? Para que condenasse o mundo. Fala para o seu irmão: já tem muita gente te condenando já. Mas Jesus, Ele disse: mas eu vim para que o mundo venha ser salvo. Diga glória a Deus. Então Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. O que Jesus, Ele quer fazer hoje com você, com a sua família, com a pessoa mais ruim desse mundo, pessoal? Ele quer salvar essa pessoa. Ele quer salvar do inferno, Ele quer salvar da doença, Ele quer salvar da depressão, Ele quer salvar a sua família, Ele quer salvar seu casamento, Ele quer te dar alegria de volta, Ele quer salvar a sua empresa também, se ela está falindo. Ele quer salvar tudo, Ele é o Deus da salvação. Jesus, Ele veio não para condenar, ainda que você seja até culpado. Sexta-feira eu preguei sobre a mulher que foi pega em adultério, e os escribas e fariseus levaram até Jesus e falaram para Jesus: essa mulher foi pega no próprio ato, adulterando, e a lei de Moisés diz que a mulher, a pessoa que for pega em adultério, deve ser apedrejada até a morte. Mas o Senhor Jesus, o que o Senhor diz? Jesus continuou escrevendo na terra, não falou nenhuma palavra. Aí eles ficaram insistindo, e aí Jesus levantou com aquela frase sensacional. Ele não falou que era contra a palavra, mas também não desfez a palavra. Ele simplesmente disse: aquele que não tem pecado, que nunca pecou, que nunca errou, atire a pedra contra essa mulher. Só quem não tem pecado, só quem está sem pecado, atire a pedra contra ela. E a palavra diz que os mais velhos foram saindo até os mais novos, e ficaram só Jesus e aquela mulher. Por que Jesus ficou? Porque Jesus foi o único sem pecado.
Ele veio à terra e nunca pecou, ele nunca errou. E aquele que nunca pecou, nunca errou, em vez de condená-la, ele poderia condená-la, porque ele disse que quem não tem pecado pode atirar. E ele que poderia atirar, ele escolheu salvar aquela mulher e disse: eu também não te condeno. Se aqueles homens não te condenaram, eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Diga glória a Deus, pessoal. Então digo: meu Jesus veio para salvar. A prova do amor de Deus para com o homem já foi feita. Você pode ficar orando: Deus, me prova o seu amor, me prova. Não, já está provado. Já está mais do que provado. Deus enviou Moisés, Deus enviou Abraão, Deus levantou profetas, Deus levantou um monte de gente para mostrar para o povo que ele era com aquele povo. Mas o povo não dava ouvido. O que Deus fez? Eu vou enviar agora o meu filho. Eu vou enviar o meu filho. Já que não deram ouvido para Moisés, não deram ouvido para os profetas, não deram ouvido para ninguém, eu vou enviar o meu filho. Talvez assim esse povo sinta o meu amor. E até hoje estamos tentando fazer que toda a humanidade sinta esse amor de Deus, pessoal. Sinta como você é importante para Deus. A gente se sente como se não vale nada. E realmente a gente não vale. Mas para Deus a gente vale tudo. Porque como é que Deus ia dar o filho dele para nos comprar de volta para ele, se a gente não valesse nada? É ou não é verdade? Olha para o seu irmão e diga para ele: para você e para os outros você pode não valer nada, mas para Deus você vale muito. Deus não ia entregar o filho dele para morrer para uma pessoa que não vale nada. Para nós e para as pessoas não vale nada, mas para Deus você vale muito. Então entenda o propósito. Deus fez você para a honra e glória dele. E como o ser humano não reconheceu isso, Deus teve que entregar o seu filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, para que a gente não fosse condenado. Por que eu vou pagar por um pecado que Jesus já pagou? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, ainda que você foi muito longe, quando você crê em Jesus, você não perece, você vai ter a vida eterna, a vida de Deus, a vida com Deus. Além de viver uma vida gloriosa aqui, você vai continuar do outro lado. Irmão, é tão sensacional servir a Deus e andar na presença dele, que a palavra diz que aquele que crê em Jesus nunca vai ver a morte. Ou seja, você não vai ver você no caixão, você não vai ver a sua morte, você não vai nem sentir a sua morte. O diagnóstico pode ser o que for, mas quem crê em Jesus não vai sentir a sua morte, porque antes de você sentir a morte, você já está nos braços do Pai lá no céu. Diga glória a Deus, pessoal. Então fala para o seu irmão: quero ver você no céu, irmão. Irmão, só não vai para o céu quem não quer, porque é de graça. Agora, é de graça para nós, mas teve um preço. Amém, pessoal? Teve um preço, o preço foi Jesus, irmão. O preço foi o homem que não tinha nenhum pecado, o próprio Filho de Deus, morrer, ser esquartejado mesmo que ele foi, pancada, coroa de espinho na cabeça. Quando teve sede, ele pediu água, deram vinagre numa sopa para ele beber. E a história diz que eu vou nem contar, que é nojento demais. Mas depois você vê a história, o que era essa sopa que colocaram na boca dele, com vinagre. Depois você vê a história. Irmão, ele foi muito humilhado. O negócio foi feio. O negócio foi terrível, pessoal. E ele foi humilhado por você. E agora eu não vou reconhecer esse amor? Fala para o seu irmão: tem que ir para o inferno mesmo, quem não reconhece. Fala para ele: não, tem que ir para o inferno, irmão. Como é que você não reconhece um Deus que fez isso por você? Pagou pelo seu pecado, morreu pelo seu pecado. Não, desculpa, pai, tem que ir para o inferno mesmo. Mas você ainda está vivo. E enquanto você estiver respirando, tem chance para você ser de Deus de verdade. Ah, pastor, mas sabe como é que é? Seus amigos não vão poder te salvar naquele dia. Não, sabe como é que é, pastor? Meu pai e minha mãe não deixam. Seu pai e sua mãe não vão poder te salvar naquele dia. Não, o senhor sabe como é que é, pastor? É porque eu estou na escola, eu estou na faculdade. O senhor sabe que faculdade é terrível. Seu professor da faculdade, nem seus colegas vão poder te salvar naquele dia, não. Cada um vai prestar conta. Por isso que Jesus disse: quem quiser ganhar a sua salvação, a sua vida, vai ter que perder a sua vida. Você quer ganhar a salvação? Quero. Vai ter que perder a sua vida. No início, quando você entrega a vida para Jesus, você vai perder tudo. Como tudo, pastor? Tudo de mal na sua vida, tudo que faz mal para você. Amizades, esquece. Não dá para conviver mais, porque aquelas amizades são má influência para você. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Vai ter que abrir mão, vai ter que negar. Algumas festas não vai dar para você ir mais.
Eu tenho família, e às vezes eles marcam aí um casamento, algum aniversário, alguma coisa. Família distante, os próximos, graças a Deus, estão com Cristo. Mas os distantes, alguns ainda não. E quando vamos ali, e alguns até que dizem que são, e é muito triste, porque você chega lá e fala, não, dessa vez essa festa vai ser boa, porque, né, eles estão indo na tal igreja agora, e lá na tal igreja é de Jesus, né, tal, prega a verdade. E tá tudo tranquilo, daqui a pouco começa tchu, tchá, 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 tchu, tchá, e desce, e todo mundo começa a descer, e descer. E eu olho assim, eu falo, Jesus, hora de ir embora, o sol tá aqui mais não. Eu levanto, não brigo com ninguém, não falo nada com ninguém, só oro, amém, pessoal? Até porque falar não adianta, repita comigo, falar não adianta. Você quer viver bem com sua família? Ixi, já desistiu já. Quem quer viver bem com sua família? Olha para o seu irmão e diga para ele, não fala nada. Não adianta. Não adianta. Eu entendi. Não adianta. Quando você fala, parece que fica pior. É assim ou não é? Você fala assim, eu não gosto de tal coisa. Aí que faz. Eu não gosto disso. Aí que faz. Seja marido, esposa, pai, mãe. Você falando com o filho, com o marido, com a esposa. Irmão, não fala. Não fala. Sabe? Pastor, então eu vou explodir de tanto que eu quero falar e não posso? Não. Aqui é o lugar de você descarregar. Amém, pessoal? Aqui é o lugar do descarrego. Aqui é o lugar, verdade, de você descarregar tudo em Deus e falar, Deus, muda essa mulher, muda esse homem, muda esse meu filho, muda, eu não aguento mais, eles fazem isso de errado, muda essa história. Diga glória a Deus. Aí como é que você sai daqui? Você sai daqui calmo, tranquilo, porque falou tudo com Deus e ainda sai com a solução. Diga aleluia. Então eu resolvi que agora eu vou falar com ele, porque não adianta falar com o Vitor, não adianta falar com o obreiro, não adianta falar com o jovem, não adianta falar com a esposa, não adianta falar com meus filhos. Ninguém me ouve aqui, ninguém me ouve. Tudo que eu falo, eles fazem tudo o oposto. Então agora eu oro, Senhor, o Vitor, Senhor, meus obreiros, Senhor, olha aquele meu filho, Samuel, doido, Deus, olha ele. Deus, olha a minha esposa, essa mulher é maluca, Pai. Cuida dela, muda essa história, Deus. Essa mulher não bate bem na cabeça. Então você fala com ele, que aí você não vai ter briga na família, vai ficar tudo em paz. Só que, lógico, você tem que orar escondido, sim ou não? Por isso Jesus diz, quando você for orar, entra no quarto, fecha a porta, tranca e ora em oculto. Entendeu? Se você ora em casa com eles lá, não dá. Espera eles sair. Ou ora de madrugada. Se for orar de madrugada, não acorda a vizinhança não. Cochicha. Senhor, eu vou falar baixinho para o Senhor aqui, que eu não estou aguentando essas pragas aqui não, meu Deus. Eu vou matar todo mundo. Senhor, me ajuda, me dá sabedoria. Eu estou falando assim para você entender que você tem que ser sincero com Deus e abrir o coração. Diga glória a Deus. Para viver tudo em paz. E vocês não riem não, porque vocês também não ouvem o que eu prego. Muitos não ouvem. Eu acabo de pregar, obedeça ao Senhor. Você sai da porta, desobedeceu 3 vezes. Depois saiu do culto em 10 minutos. Na segunda-feira faz tudo errado de novo. Na semana faz tudo errado de novo. O pastor prega e fala, irmão, você tem que orar mais. Você sai daqui falando, eu vou orar mais. Passa de segunda a sábado, não faz uma oração, nem para comer. Chega aqui, pai, o que eu falo agora? Eu não tenho o que falar. Aí essa luta para você orar, por quê? Porque não pratica na semana, como é que consegue orar aqui? Então, tudo que a gente vai falando, ensinando, eu já entendi que não adianta falar muito, por isso minhas mensagens vão ser mais curtas a partir de hoje. Porque realmente não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Mas em nome de Jesus, irmão, reconheça o amor de Deus. E quem reconhece o amor de Deus, ele faz aquilo que ele manda. Jesus, ele disse, quem é meu amigo, guarda os meus mandamentos. Quem é meu amigo, faz o que eu mando. Então, se eu reconheço o amor de Deus, eu tenho que fazer aquilo que ele está me pedindo. E Deus, na sua caminhada com ele, ele vai te pedir muitas coisas. E vou te falar, já vou adiantar. Posso adiantar? Posso adiantar? Deus vai pedir tudo que você não quer fazer. Tudo que você não quer fazer. Vai lá pedir perdão. Não vou. Ele fala, vai. Você vai. Ah, não vai não? Espera aí. Satanás, ô parceiro, concorrência, vai lá e coloca lá uma doença. Deus permite. Aí se tu é quebrar no meio, aí Deus fala, só curo se perdoar. Vai perdoar ou não vai? Pastor, por que Deus faz isso? Diga, Deus é Pai.
E você que é pai e mãe sabe o que eu estou te falando. Quando você manda seu filho fazer uma coisa e ele não faz, você fala, então você não vai ter isso. Você tira algo dele. Você não quer, não é a sua vontade colocar ele de castigo, não é a sua vontade bater nele, castigá-lo, não é a sua vontade. Mas por conta da desobediência do seu filho, você tem que castigá-lo e às vezes tem que dar até umas pancadinhas nele. Não é? Uma chinelada para ele ficar meio ligeiro. É ou não é verdade? Não é a sua vontade, eu quero que você entenda, não é a vontade de Deus essa doença, não é a vontade de Deus o sofrimento, mas se você não obedecê-lo, Ele permite isso, para que você venha voltar para o caminho dele. Quem está entendendo, de glória a Deus? Se tinha alguém já pensando em sair da igreja, fica o meu conselho, não saia. Se está ruim com nós, imagine sem nós. Fique com nós, porque pelo menos nós estamos orando pelo outro, nós estamos suportando o outro, amém, pessoal? Talvez você fale assim, pastor, eu não gosto do Senhor, não tem problema. Se você gostar do Deus que eu estou pregando para você, já é suficiente. É isso que você tem que entender. E você tem que entender que tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nós praticarmos a palavra. A palavra diz, suportai-vos uns aos outros. Suportar uns aos outros. Então, meu irmão, eu te pergunto, como que nós vamos praticar essa palavra? Com alguém insuportável. Sim ou não? Se a Bíblia fala, vocês têm que suportar uns aos outros em amor. Tem pessoa que a gente tem prazer de ficar perto, tem pessoa que a gente não gosta. O que eu faço, pastor? Suporto. Por quê? Porque Deus mandou eu suportar. Então eu não vou chegar no céu, diga glória a Deus. Eu não vou chegar no céu e chegar lá e Deus falar, você não cumpriu uma palavra. Não, cumpri sim. Cumpriu por quê? Porque a parte de suportar, eu suportei uns 10, viu? Não matei nenhum deles, suportei até o fim, então eu vou entrar no céu. Diga graças a Deus. É assim, meu irmão. Tudo que está na palavra, que é de ensinamento, quer dizer que nós vamos ter que praticá-lo. Se Deus mandou suportar, é porque na nossa caminhada com Ele, vai ter pessoas que vão ser insuportáveis, que não vai ser do jeito que você gosta, que vai ser para te irritar mesmo. Mas diga, eu não vou perder minha paz, eu vou ficar em espírito e em verdade, adorando a Deus. Nós temos que fazer. Então pegue essa palavra que hoje, que estamos entendendo sobre o amor de Deus por nós, e honre esse amor de Deus sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Vamos continuar a leitura que está no versículo 33 em diante, do 33 ao 36, aí mesmo, diz assim, olha só: aquele que aceitou o seu testemunho, que aceitou Jesus, que reconheceu Jesus como Filho de Deus, esse confirmou que Deus é o quê? É verdadeiro. Por isso, se você não aceitou Jesus no seu coração, você deve aceitar, porque está escrito que você tem que aceitar o Senhor Jesus, aceitar o testemunho dele. Quando você aceita Jesus no seu coração, você está confirmando que Deus é verdadeiro na sua vida. Amém, pessoal? Versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras do quê? De Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por o quê? Isso aqui é uma outra coisa que eu quero complementar. Então Deus, Ele te amou, entregou seu Filho Jesus. Hoje eu tenho que aceitar Jesus para ter Deus como verdadeiro Deus na minha vida. E quando eu sou de Deus, eu falo as palavras do quê? De Deus. Você quer saber se alguém é de Deus ou não? Conversa 10 minutos com ele. Se em 10 minutos ele falar de futebol, falar de política, falar de tudo, e não falar, irmão, de um versículo, de uma palavra de Deus, não comentar sobre Deus naquela conversa, o negócio está feio. A pessoa só tem o título de Deus, mas não está sendo. Quem é de Deus é impossível. Toda conversa cabe a palavra, toda conversa cabe um versículo. Diga glória a Deus, porque ele fala as palavras de Deus. E Deus não lhe dá o Espírito por o quê? Por medida. Eu acho engraçado pessoas que se convertem, mas dizem que se converteu e continuam em práticas erradas. Isso não existe. Eu estava vendo uma cantora de axé, um vídeo dela falando que ela é cristã. Eu falei, não é. Ela falou, eu sou. Eu falei, não é possível. E ela dando a entrevista e falando, eu sou cristã, vou na igreja, só que minha pastora falou que eu estou em fase de libertação. Irmão, preste atenção, querido, você é engano do capeta. Não existe fase de libertação. Existe libertação que acontece quando você conhece a verdade, que é a palavra de Deus, que é Cristo. Quando você conhece Cristo, tem um verdadeiro encontro com Cristo, as coisas erradas já não te dão mais prazer. Eu não estou pregando para você uma letra, estou pregando porque eu sou uma testemunha disso. Enquanto eu ouvia a palavra e não tomava uma decisão de buscar a Deus, eu vivia ouvindo a palavra e fazendo coisa errada.
Mas um dia que eu dobrei os meus joelhos e orei e falei: Deus, eu quero a tua presença de novo, e busquei ao Senhor por 1h30 de madrugada, clamando e chorando com a cara no pó, realmente eu senti Deus me abraçando, o Espírito Santo vindo sobre a minha vida. Levantei naquela noite e falei: Deus, nunca mais eu vou deixar a tua presença. E aconteceu muitas coisas para mim deixar a presença dele, mas eu não larguei, não abandonei, e estou aqui pregando para você até hoje. Eu quero que você entenda: não existe fase de libertação, existe libertação. E a libertação real acontece quando você tem uma entrega total para Jesus, quando você entrega tudo para Ele, quando você fala: Deus, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais. Você realmente está arrependido, você realmente tem nojo dessa vida que você está tendo, e aí Jesus entra na sua vida e muda tudo. E aquilo que antes de errado te dava prazer, agora te dá nojo, agora te dá repulsa. Você não quer mais saber daquilo. Quem está entendendo a palavra de glória a Deus? Então não existe fala libertação. Essa pastora está enganando essa cantora de axé, com certeza, porque deve dar um negocinho lá para ela, né? Para a igreja dela, e ela está dessa forma. Irmão, tem um monte de lobo aí em pele de cordeiro hoje, que fala que quer te salvar, quer te ajudar, e na verdade quer acabar com a sua vida, porque tudo que você faz de errado a pessoa não fala. Quem é seu amigo não é aquele que vê você caindo no precipício e deixa, é aquele que te avisa. Amigo não é aquele que você está andando na rua e ele vê uma pedra e deixa você tropeçar para dar risada de você. Amigo é aquele que fala: cuidado com a pedra aí para você não tropeçar. Olha, cuidado que aí tem um buraco. Esse é o seu amigo. Então está na hora de você entender que o pastor é seu amigo, viu? Porque se tem alguém que fala tudo para você, que fala aqui, que expõe, é o Espírito Santo que está me usando para falar com você agora. Reconheça o amor de Deus, aceite Ele. Por quê? Porque Deus não dá o Espírito por medida. Quem tem o Espírito de Deus, ele tem tudo. Ele tem o dom de curar, o dom de profecia, ele tem discernimento de Espírito, ele tem os frutos do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Deus não dá por medida. Quando Deus dá o Espírito para você, Ele dá por completo. Diga glória a Deus. E Ele diz: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele, o quê? Permanece. Por quê? Porque não reconhece. E não é, Deus é mau. Não, Deus é mau não, Deus é Pai. E como Pai, Ele sabe o caminho certo para a gente, Ele sabe o que é melhor, e se a gente não obedecê-lo, tem sim castigo, tem sim permissão do mal tocar na sua vida pelo seu próprio bem, para que você venha voltar para o caminho. Quando você, pai e mãe, castiga o seu filho, dá umas pancadinhas nele, tem hora ali, uma chinelada, e tira celular, e tira isso, tira aquilo, é para o próprio bem. Sim ou não? Quando Deus faz isso, também é para o nosso próprio bem. Então não seja criança, porque a criança, quando é pequena, o pai bate, ela fala um monte de besteira do pai. Quem já foi criança, você sabe. Você lembra ainda, quando você era criança, sim ou não? Eu lembro uma vez que meu pai me bateu, eu desejei a morte dele, quase que ele morreu mesmo. Desejei a morte, falei: bem para esse velho morrer. Não falei para ele, falei que ele me bateu, falei bem para ele morrer. Fica me batendo, diz que me ama e me bate. Aí eu cresci e bato meus filhos também, e eu sei que ele me amava. Fala para o seu irmão: está na hora de você crescer, irmão, e entender o que Deus está fazendo com você. Deus está fazendo um grande tratamento com você. Enquanto você não voltar para o caminho, o negócio vai ficar feio. Eu não quero, pastor, eu não quero servir a Deus. Fala para o seu irmão: o escolhido não tem escolha. Deus escolheu você, agora você vai ser dele. Não quero, então tá bom. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a sua vida. O dia estão passando, você não está vivendo, você não está tendo vida, mas está vendo o quê? Está vendo a ira de Deus, a ira de Deus sobre a sua vida. Irmão, Deus não tem filho predileto. Deus tem aqueles que obedecem e aqueles que são rebeldes. Coloque no coração em obedecer. E converse com quem está obedecendo. Quem está obedecendo já está uma prova. Imagine quem não está no caminho. Tem gente que está, confundindo as coisas. Ela faz tudo errado e fica comparando. Olha, eu faço tudo errado, mas eu tenho um carro novo, eu tenho uma casa boa, eu tenho um salário bom, eu tenho saúde, eu estou bem na vida sentimental. Eu conheço pessoas que dizem que estão na presença de Deus e não têm o que eu tenho. Deixa eu te falar um negócio. O Egito também estava bombando na época que o povo de Israel era escravo. Mas Deus não estava com o Egito, Deus estava com os escravos de Israel. Não confunda as coisas. Não confunda ter bênçãos com ter o abençoador na sua vida.
Você pode ter muita bênção, mas não ter o abençoador. Irmão, é muito melhor ter o abençoador, porque a bênção que Ele dá não é temporária. A bênção que Deus dá, a palavra diz que dura para sempre. Diga graças a Deus. Vamos continuar a leitura que diz em Atos capítulo 4, versículo 12. Tudo que eu estou expondo para você é quem Deus é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é na nossa vida. Em Atos 4,12 resume bem quem é Jesus. Atos 4,12. Amém? Diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser o quê? Salvos. Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão, você está na religião certa, irmão. Que na verdade a religião certa não existe, mas eu falei assim só para você entender que você está no caminho certo. A Bíblia está dizendo que nenhum outro há salvação pelo qual devamos ser salvos, a não ser o Senhor Jesus. Ele é o nome sobre todo nome. Diga glória a Deus, pessoal. Então não importa o nome, pode ser Exu, Ixá, Ixô, Iraxá, Irixi, e o que for. Pode ser o demônio que for. E se a pessoa que escreveu na porta estiver aqui, eu falo mesmo do seu Exu, ele é derrotado aqui, ele se prostra diante do meu Deus. Aqui ele geme diante do meu Deus. Por quê? Porque em nenhum outro há salvação. Nenhum outro. Nenhum outro. Não, pastor, mas eu sirvo aos demônios. Seus demônios ficam de joelho diante do meu Deus. Ah, mas eu tenho um guia disso, guia daqui. Tu pode ter o guia que for, o guia maior está conosco. Não tem jeito. Então, para que ficar sendo burro de ficar indo em lugar e vai em outro lugar e vai em outro lugar? Não adianta, você não tem para onde correr. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Em nenhum outro há salvação, pessoal. É só em Jesus. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome o quê? Nenhum outro nome há. Não, pastor, mas fizeram macumba. Não, mas Jesus é maior que a macumba. Não, fizeram feitiço, mas é maior que o feitiço. Pastor, mas é câncer. Jesus é maior que o câncer. Nenhum outro nome há maior do que esse nome, o qual devamos ser salvos, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Irmão, Ele que é a salvação. Diga glória a Deus. Quem quer Jesus na sua vida, aproveite hoje para isso, amém? Em João 14,6, ele fala sobre isso, quem Ele é. O que diz João 14,6? Versículo bem conhecido. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão o quê? Fala para o seu irmão, aceita que dói menos. Aceita Jesus como seu Salvador. Reconhece Ele como Filho de Deus. Creia que Ele é o autor da vida e Ele é o seu Salvador. Porque Ele é o caminho para tudo. Ele é a única verdade, o resto é tudo mentira. Ele é que tem a vida de verdade para nos dar. Quer viver uma vida boa? É com Jesus, Ele é a vida. Ah, eu quero ir até Deus. É só através de Jesus também. A mãe dele foi uma bênção, mas não é através do nome dela que você vai até Deus, não. Não é. É através do nome de Jesus. É só através dele, pessoal. Ele é o caminho. Não tem esse negócio, eu acho que todos os caminhos levam a Deus. Engano do diabo. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou tudo. Não tem como chegar até Deus se não for por mim. Eu sou o intermediário. Diga glória a Deus. Eu sou o que pega as suas orações e apresenta, porque quem está sentado à direita de Deus é Jesus. Então a gente ora no nome dele, Jesus está do lado, só cochicha assim e fala: Pai, a Maria do Amparo está pedindo isso, atende o pedido dela, Pai. E o Pai às vezes fala assim: não sei, estou pensando. E Jesus fala: mas lembra do que ela fez, lembra do que ela orou, lembra de vezes que ela suportou coisas por amor ao teu nome. E aí ele vai lá e fala assim: é verdade, né? É, Pai. Aí o Pai fala: então manda o anjo levar a bênção. Aí Jesus fala: anjo, vai lá, entrega a bênção para Maria do Amparo. Amém, pessoal? É assim que funciona.
É assim que Deus faz. Então você fica falando com um santo, falando com não sei o quê. Esses santos não estão te enganando. Não, pastor, é que eu fui lá e aí eu queria falar com meu papai. Meu papai incorporou lá no corpo da pessoa. Eu falei com meu papai. Não falou com seu pai, não. Você falou com Satanás. Foi com ele que você falou. A Bíblia diz que o homem deu direito a viver uma vez só. E depois disso é o juízo. Não tem como voltar não, filho. Quem já foi não vai voltar mais. Não tem como voltar. Não, pastor, mas ele sendo lá da minha cama e conversa comigo. É o cão. É o cão. E o que eu estou falando para você é muito sério. Uma mulher uma vez falou para o pastor. Falou, pastor, mas todo dia meu marido vem cedo do lado da cama e conversa comigo antes de eu dormir. Todo dia. O pastor falou, irmã, isso é demônio. Quando ele chegar lá, você fala, sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. E quando ela falou isso, sumiu, nunca mais apareceu. Amém, pessoal? Mas tem gente que gosta de se enganar, não gosta? Se você gosta, então fica abraçando o capeta. Eu não gosto, eu quero a verdade. Quem quer a verdade? A verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Deus. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, ninguém chega até as coisas espirituais a não ser por Deus e Jesus, pessoal. É através de Jesus que você chega até Ele. Quem entendeu, diga glória a Deus. Nenhum outro nome há que possamos ser salvos a não ser o nome de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Deus entregou o seu Filho para morrer por nós. Deus não dá o Espírito por medida. Por isso você pode ser completo aqui hoje em nome do Senhor. Diga glória a Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, eu quero que você entenda. Por que eu dei todo esse início aqui de mensagem? Para você entender que já que Deus é um só, Jesus é o intermediário que nos leva até o Pai, é o Filho de Deus que morreu para nos salvar, e cremos nele, temos a vida eterna, e não temos o Espírito por medida, e no nome dele nós temos a salvação. Então, se nós somos de Deus, se Deus habita em nós, se Jesus está na nossa vida, Filipenses 2, versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém ou não? Amém ou não? Como é que eu sei que alguém é de Deus? Como é que eu sei que alguém é salvo? Quando dentro dessa pessoa tem o mesmo sentimento que havia também em quem, pessoal? Em Cristo Jesus. Eu te pergunto, em Jesus tinha sentimento de ódio? Então em quem é salvo não pode ter. Em Jesus tinha sentimento de vingança? Então quem é salvo também não pode ter sentimento de vingança. Se eu digo que eu sou de Cristo, que eu sou de Jesus, que eu sou cristão, religião, cristão, evangélico, então você tem que ser. O mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus é o mesmo sentimento que tem que ter em nós. Quando Jesus viu uma pessoa doente, qual era o sentimento? De julgá-la? De julgá-la? Quando você viu uma pessoa doente na Bíblia e Jesus chegando até ela, ou a pessoa doente chegando até Jesus, ou alguém trazendo o doente até Jesus, e Jesus falando assim: está assim por causa do pecado, está assim porque deu brecha, está assim porque não sei o quê. Se você é assim, você não é de Jesus, você é do inferno, porque você tem um espírito de acusador igual o diabo tem. Está na hora de você rever se você está convertido de verdade. Quem é de Cristo tem o mesmo sentimento que havia em Cristo. Você viu alguém doente, qual era o sentimento de Cristo? De misericórdia, de compaixão, de se colocar no lugar da pessoa. E o que ele fazia? Ele não perguntava como que a doença veio, como que aconteceu aquilo. Ele só chegava e falava: o que você quer? Eu quero ficar curado. E ele colocava a mão e falava: então fique curado. O homem uma vez chegou nele e falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Ele era leproso. E o Senhor Jesus falou: eu quero, seja limpo. E ele ficou limpo na hora. Diga glória a Deus, pessoal. Irmão, se nós somos de Cristo, é o mesmo sentimento que tem que haver em nós. Por isso que nós temos que negar a nós mesmos todos os dias. Porque as pessoas fazem de tudo para a gente ter raiva dela, ter ódio, ter vingança. Mas não é esse sentimento que tem que haver dentro de nós. Por isso você tem que negar você mesmo. Diga glória a Deus. Diga: para ser de Cristo. Todo mundo, diga agora comigo. Diga: para ser de Cristo, eu vou ter que ajudar quem me prejudicou. Não quero. Então abraça o capeta e vai para o inferno. Por quê, pastor? Não tem como entrar no céu sem
ter o sentimento de Cristo. Não tem como entrar no céu com raiva, com ódio, com desejo de vingança. Porque o Jesus que te salvou quer salvar também aquela pessoa que te prejudicou. Está entendendo? E o salvo ajuda quem o prejudicou. Tu vai ser provado, irmão. Estou falando da Bíblia não. A Bíblia também mostra da prova, mas eu estou falando da minha vida agora. Tudo que aconteceu na vida de Abraão, de Moisés, quem serve a Deus vai acontecer na vida dele também. Ele vai ser provado para ajudar quem o prejudicou. Porque a palavra diz que se você amar somente aqueles que te amam, que proveito tem nisso? Quem não é de Deus também ama quem ama Ele, quem faz o bem para Ele. Você quer ser meu? Você quer ser de Cristo? Quer ser meu discípulo? Eu quero. Então você vai ter que fazer a mais. Você vai ter que amar até os seus inimigos. Você vai ter que falar bem de quem fala mal de você. E você vai ter que orar por aqueles que estão te perseguindo. Esse é o sentimento que tem a pessoa que tem Cristo Jesus na vida dela. Por isso, falo para o seu irmão, não se engane. Fala para ele, se você não é igual a Cristo, você ainda não é salvo. Não se engane. Se você ainda não tem, tu pode falar rabachuricante labassaia. Tu pode expulsar demônios. Sabe por quê? Porque Pedro expulsava demônios. Pedro expulsava demônios. Pedro fazia muitos milagres. E sabe o que Jesus falou para ele? Pedro, quando você se converter... Pedro já expulsava demônios, já andava com Jesus há um bom tempo. Ia para o monte, orava, homem de Deus, aleluia. Mas Jesus falou para ele, quando você se converter, você confirma aos seus irmãos que você não é convertido, não. Ele andava com Jesus, irmão, quase todo dia, para cima e para baixo. Fazia milagres no nome de Jesus, expulsava demônio, a palavra diz isso. E Jesus falou para ele, quando você se converter, você confirma aos seus irmãos. Você ainda não é convertido, não. Então, nem eu, nem você, nenhum título pode nos enganar, irmão. O título quem dá é o homem, mas diante de Deus somos todos iguais. Eu sou pastor para você. Deus não me chama de pastor. Quando Deus vai falar comigo, Ele não fala assim, pastor Henrique. Ele fala, Henrique. Para Deus eu sou o Henrique. Para você, sim. Ah, o pastor Henrique. Não chama ele de Henrique, não. É pastor Henrique. Para você. Para Deus, não. Para Deus é o Henrique. Você vai no médico, no consultório, é o doutor Marcelo. Não pode falar Marcelo. Ô Marcelo. Não, doutor Marcelo. O título quem nos dá é o homem, irmão. Mas diante de Deus tem título, não. Não tem esse negócio. Não, mas o Henrique era do altar. Ele tem um lugar reservado no céu. Não. Se eu não estiver bem com Deus, se eu não estiver convertido, se eu não ter o mesmo sentimento de Cristo, eu não vou entrar lá. Por quê? Imagine uma pessoa que não é salva, não tem o sentimento de Cristo, entrando no céu. O que ia acontecer, pessoal? Confusão, ia ter briga no céu. Já pensou? Pancadaria no céu? Discussão no céu? A Bíblia fala que lá vai ter paz. Por que lá vai ter paz? Porque aqueles que já têm paz aqui vão herdar o céu. Se aqui tudo tira a tua paz, imagina no céu, que vai ter um montão de gente. Pelo menos eu creio que assim vai ser. Amém, pessoal? Se o irmão tira a sua paz aqui, você acha que no céu não vai tirar? Por isso agora você está sendo testado. Nada pode tirar a sua paz aqui. Para quando chegar no céu, porque talvez esse irmão que está do seu lado, ele vai. E chegando no céu, você vai falar, ai que glória, agora vai ser só paz. Só paz, Senhor. Oi, irmão, querido, você veio e foi. Que bênção, né? Realmente Deus é um Deus de milagres. Deus é um... Então, se você não suportar agora, como é que você vai passar a eternidade com essa pessoa? Aqui ainda dá para fugir, dá ou não dá? Aqui dá para fugir para a Zona Sul, para a Zona Norte, para outra cidade. Lá só existe uma, Nova Jerusalém. E lá não existe Zona Sul, Zona Leste, é só o centro. Cristo é o centro de tudo. E nós vamos estar lá junto com Ele no centro. Amém, meus irmãos? Então fala para você, irmão, melhor se dar bem comigo logo, hein? Fala para ele. Se dar bem comigo logo, a gente gostar um do outro. Pastor, eu não gosto do senhor, é melhor você gostar de mim. Porque lá no céu eu vou gritar seu nome. Ai, irmão!
Ei, miserável! Glória a Deus! Aí você fala, meu pai, até aqui no céu, até aqui esse pastor. Não, pastor não, lá eu vou ser o Henrique. Diga glória a Deus, pessoal. Então ele está dizendo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6, vamos aprender, preste atenção em tudo que vamos ler. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte o quê? De cruz que Jesus morreu. Versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, pessoal, mais uma vez dizendo sobre a grandeza dele, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha o quê? Ausência, sem a presença do pastor, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem o que, pessoal? Fazei todas as coisas sem murmurações. O que é isso, pastor? Sem reclamar. Fala para o seu irmão, como é que você está aqui agora? Talvez você está aqui pensando, acaba logo, quero ir embora. Faz as coisas sem murmuração. Você vai fazer o almoço hoje? Faça sem reclamar. Vai lavar a casa, limpar? Faça sem reclamar. Fazei todas as coisas sem o quê? Nem contendes. Por que Deus está nos dando essa palavra? Porque tem que haver em nós o mesmo sentimento que havia em quem? Em Cristo Jesus. Se somos de Deus, se temos o Espírito Santo, e o Espírito não é por medida, e Ele é o Todo-Poderoso, nós temos Ele dentro de nós, então tem que ter o mesmo sentimento. Amém, pessoal? Você vê Jesus reclamando, murmurando? Então diga, eu também não posso murmurar. Diga, eu também não posso reclamar. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem... Fala para o seu irmão, está cada vez mais difícil vir para essa igreja. Fala para ele. Fala, pode falar. Tá ou não está? A lista de regras está aumentando. A lista, eu pensei que era só 10 mandamentos, tem 1000 e poucos aí que estamos ouvindo aqui. É mais um mandamento, faz as coisas sem reclamar. Tenha o mesmo sentimento igual a Cristo Jesus. Para que sejais o que, pessoal? Irrepreensíveis e sincero ainda. Diga glória a Deus. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração que corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Diga glória a Deus, pessoal. Fazendo o que? 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado o que? Diga glória a Deus. Irmãos, a Igreja da Graça é assim, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. E eu quero que quando esse dia chegar, você permaneça com Cristo e permaneça na casa do Senhor. Amém? Porque o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta dizendo, eu não quero trabalhar em vão. Eu não quero saber que eu te batizei e depois você desviou. Eu não quero depois saber que eu saí daqui, vi outro pastor e você saiu da presença de Deus, desviou, parou de congregar. Porque senão, todo o tempo que eu fiquei aqui foi um trabalho o quê? Em vão. É o que está dizendo. Para que eu não tenha trabalhado em vão, eu quero que vocês permaneçam. Eu quero que vocês persistam na palavra, retendo a palavra de Cristo na sua vida, para que possa me gloriar, não ter corrido, nem trabalhado em vão. Diga glória a Deus, pessoal. Amém ou não? É isso que Deus Ele quer de nós. O mesmo sentimento. Agora nós vamos encerrar esse tema. Tudo que eu falei aqui é para chegar no final, porque a palavra de Deus ela fala que nós temos que ter o mesmo sentimento, sim ou não? E se temos que ter o mesmo sentimento, nós não podemos ter o coração duvidoso, nem o coração com sentimento dobrado. Ou seja, uma hora eu penso de uma maneira, outra hora eu penso de outra.
Em algumas coisas eu concordo, em outras coisas eu não concordo. Abra sua Bíblia rapidinho em 2 Crônicas capítulo 25, versículo 1. 2 Crônicas capítulo 25, versículo 1. 2 Crônicas capítulo 25. Versículo 1. 2 Crônicas 25, versículo 1. Quem achou, diga amém. Vamos lá, diz assim: era Amazias da idade de 25 anos quando começou o quê? A reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém. E fez, vamos lá bem forte, e fez o que era reto aos olhos do, porém não com coração. Preste atenção, porque isso pode estar afetando a sua vida. Talvez você está fazendo tudo que é reto aos olhos de quem? Do Senhor. Mas talvez você não está fazendo com o coração inteiro. Está entendendo? Tem muita gente com essa dúvida. Ah, pastor, eu obedeço, eu faço o que Deus manda, tudo que prega aí, eu obedeço, eu faço de tudo para fazer o certo. Eu não estou vendo a bênção, eu não estou vendo isso, eu não estou vendo aquilo. O erro desse rei não foi não fazer, ele estava fazendo, porém não com o coração o quê? Então preste atenção, diante dos olhos do pastor, do sacerdote, do profeta, esse rei estava fazendo tudo certo, sim ou não? Sim ou não? Porque o homem só consegue ver o que está diante dos seus olhos. Mas Deus conhece o nosso quê? Conhece o nosso quê? E Ele sabe como você serve a Ele. Está entendendo, sim ou não? Sim ou não? Eu tenho amigos pastores que conversam comigo hoje. Antes não, hoje. E eles falam assim: rapaz, como é que tá lá? Estou vendo as fotos, os vídeos. Nossa, a igreja tá bonita, né? Eu falei, tá. Qual é o segredo? Eu não sei. Como você não sabe? Eu não sei. Foi porque antes tudo que eu fazia para dar certo não dava. E agora eu estou fazendo sem pensar se vai dar certo ou não. Mas estou só obedecendo e fazendo de coração. E as coisas estão fluindo, os negócios estão acontecendo. Irmãos, nós temos que entender isso. Enquanto você força o relacionamento com Deus, você não vai receber nada. Porque Deus conhece o seu quê? Coração. Pastor, o senhor ora para as pessoas ficarem curadas, todo mundo é curado, eu não sou. Porque Deus conhece o seu coração. E talvez o dia que você for curado, em vez de pular para Jesus, tu vai pular carnaval. Então é melhor tu aqui todo lascado, quebrado, mas na presença de Deus, do que você todo curado pulando carnaval. Verdade, Deus conhece o seu coração. Deus, Ele sabe. Talvez você fale, pastor, eu estou anos dizimando e ofertando, até hoje não vê a riqueza. Meu dízimo não aumenta, porque talvez se você não está preparado para ficar rico. Tem gente que se ficar rico, ela larga Jesus. Não precisa nem ficar rico não, basta ter uma casa velha na praia. Domingo já não estava aqui, estava lá. Acredite ou não, tem gente que só vem à igreja porque é pobre e não tem outro lugar para ir. Não estou falando que é todo mundo, estou falando que tem gente. Tem gente que ela fala assim, já que não tenho dinheiro nem para chupar um picolé, vamos para a igreja, porque lá pelo menos tem um café no final. Que isso, pastor? Não estou falando que é todo mundo, eu estou falando que tem gente. E antes de pregar, nós oramos e pedimos para Deus falar sim ou não, e revelar coisas a nosso respeito. E Deus está falando. O problema de Amazias não foi fazer errado, ele fez o que era reto aos olhos do, porém não com o coração. Irmão, talvez você está aqui, mas não com o coração inteiro. Isso vai atrapalhar você. Você sabe por que tem pastor que pega uma igreja, o negócio não vai, tem pastor que pega o negócio vai? É simplesmente por uma coisa: um foi e não colocou o coração, o outro foi e colocou o coração. É simplesmente isso. Por que tem relacionamentos que todo mundo acha que aquela pessoa não presta, e depois a pessoa arranja uma pessoa que o relacionamento fica bom, presta e dura por anos? Por quê? Porque aquela pessoa colocou o coração na outra e falou: é você, e eu amo você com seus defeitos, com sua arrogância, e eu vou ficar com você. É verdade. O outro não aguentou, aí foi embora. O outro falou: você não quer, eu quero, mas está com defeito. Ela falou: eu resolvo.
E se não resolver, eu amo com defeito mesmo. E vou ficar até o fim com esses defeitos. Está entendendo? É isso. Pegou a visão, né? Mas por que dá certo? Porque está fazendo de todo o quê? Coração. Quando você dizimar e ofertar, oferte, dizime de todo o seu coração. Quando você for orar, ore de todo o seu coração. Quando você for levantar a mão, levante com força mesmo, com vontade. Quando você for cantar, pastor, não sei a letra, irmão, a gente coloca a letra aqui para você. Fecha um olho e abre o outro assim. E vai vendo a letra assim. Vai abrindo, fechando, vendo a letra. Abre a boca e canta, pelo amor de Deus. Amém, pessoal? Cante, louve. Porque Ele entregou o Filho dEle para morrer por você. E Deus não dá o Espírito por medida. Você está servindo o mais forte. Você está servindo Jesus, que é o nome sobre todo nome, irmão. Não existe outro nome para ser salvo a não ser esse. Ninguém vai até o Pai a não ser por Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Então reconheça e comece a fazer agora de coração. Porque às vezes você está fazendo, mas você não está fazendo com coração. Você está fazendo de qualquer maneira. Você está fazendo de qualquer jeito. Que aos olhos de alguém você é ótimo, mas aos olhos de Deus você é péssimo. Quem está entendendo a palavra? Pastor, e o que acontece quando a gente não faz com o coração completo diante de Deus? No versículo 14 ao 16 diz assim: e sucedeu que depois de Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes o quê? Sabe o que acontece? Quando você não serve a Deus com o coração inteiro, você começa a misturar as coisas e acha que está normal. Ele começou a pegar outros deuses de outras nações, de outras cidades, de outro povo, e começou a oferecer oferta, incenso, queimar incenso para aqueles deuses. Irmão, tem gente fazendo isso. Ela serve a Deus aqui, tal, só que o coração pela metade. E depois ela serve o Deus da Netflix, ela serve o Deus do Instagram, ela serve o Deus do TikTok. E ela fica ali focada. Ela não pode ficar 2 horas com Cristo, mas ela passa 4, 5, 6, 10 horas do dia no celular sem ela perceber. E ainda quer mais. Quem dera se você quisesse mais de Deus, como você quer o seu celular, como você quer as redes sociais, que fica ali e gosta de ver videozinho. Eu não estou falando que não é pecado ver videozinho não, porque eu gosto também de dar risada. Quem fica comigo durante o dia fora do altar sabe que eu sou muito legal, muito maneiro. Não fico dando bronca toda hora igual eu fico aqui no altar. Eu gosto de dar risada também. Mas nós temos que ter limites, irmão. Nós temos que entender que Deus tem que ser a nossa prioridade. Diga glória a Deus. Por isso tem que ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Eu não posso ter o coração a Deus pela metade. Deus, olha, eu entrego meu coração para o Senhor. Só que esse cantinho aqui tem uma mágoa que eu não vou abrir mão dela não. Deus, eu entrego meu coração para o Senhor, mas esse cantinho do meu coração tem um ódio aqui que eu tenho, que eu não vou abrir mão desse ódio não. Não dá, irmão. Você já pensou? Imagine você, mulher, você, marido, a sua esposa, ou o seu marido, mulher, falar para você: olha, eu te amo. Você é a única mulher no meu coração, mas tem um cantinho no meu coração guardado para minha ex. Isso é essa cara que você ia fazer para ele. Irmão, é o que Deus está falando. Eu não quero dividir o seu coração com desejo de pornografia, com desejo de prostituição. Eu não quero dividir o seu coração com essa mágoa. Eu não quero dividir o seu coração com esse ódio, com essa raiva. Eu não quero dividir o seu coração com outra pessoa. Eu quero que o seu coração seja totalmente meu. É o que Deus está dizendo. Dá o coração para Ele. Abre o coração, fala: Senhor, eu não consigo perdoar, mas eu dou meu coração, muda ele, transforma. Se não der para mudar, troca. Tira esse e me dá um novo coração, para que eu venha ter um sentimento igual ao do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque se nós somos de Deus, temos o Espírito Santo não é por medida, nós temos que ter o mesmo sentimento. Não podemos ter o coração pela metade. Eu não posso servir a Deus pela metade. Esse homem aqui começou a se corromper. E no versículo 15 diz: então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias,
e mandou-lhe o profeta que lhe disse: olha só, irmão, Deus está virado. Ele falou: eu não vou falar com ele não, mas vou mandar um profeta. Tem gente aqui que Deus está bravo com ela, mas Deus mandou eu para falar com você. E Deus mandou dizer: por que buscaste deuses do povo, que a seu povo não livraram das tuas mãos? E sucedeu que, falando-lhe ele, lhe respondeu. Deixou nem o profeta terminar de falar o que Deus queria falar com ele. E ele respondeu ao rei assim: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te. Mandou o profeta se calar. Cala-te, porque te feririam. Então o profeta parou e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvidos a meu conselho. Irmão, ouça o conselho que o pastor está te dando. Não sirva a Deus de qualquer maneira, sirva de todo o seu coração. E essa palavra não está vindo para você sair daqui hoje e falar: já que eu não consigo, eu vou desistir de ser do capeta. Não é isso não, abestalhado, que eu estou falando não. O que eu estou falando para você, a cada dia buscar mais a Deus, e você vai ser uma pessoa segundo o coração de Deus. O ódio que você tem daqui a pouco não vai ter mais, a mágoa que tem não tem mais. A pessoa que te prejudicou daqui a pouco, você que vai estar ajudando ela. E é maravilhoso as pessoas falarem: você é trouxa. Você fala: sou um trouxa com sentimento de Cristo. Eu tenho o meu sentimento do Senhor. Hoje eu sou cristão, hoje eu sou liberto. Diga glória a Deus. Você sabia que a gente perdoa, não é por causa da pessoa, é por causa da gente. A gente não perdoa por causa da pessoa, a gente perdoa por causa de nós. Porque você não tem nada te prendendo, você fica livre. Tem gente que não é o demônio que está prendendo mais, é a mágoa, o ressentimento. Tem que perdoar. Mas é do meu pai, pastor. Meu pai foi muito ruim. Não importa o que ele fez, você tem que perdoar. Não, mas minha mãe, mas tem que perdoar. Pastor, quando eu fui pequeno, eu fui estrupado. Eu quero matar o estrupador. Você tem que perdoar. Pastor, mas é difícil. Eu sei. Eu fico imaginando se fosse uma filha. Aliás, até uma irmã aqui da igreja uma vez mandou uma mensagem para mim assim: quero ver se você tem uma filha, ela foi estrupada, você vai criar o filho do estrupador. Falando de política para cima de mim. Eu não respondi nada, mas a minha esposa respondeu por mim. Falou um monte para ela, nem ficou mais na igreja. Que Deus acompanhe, que o diabo carrega. Pelo amor de Deus, irmão. Mulher desejou que minha filha fosse estrupada. Nem tenho minha filha, já desejou. É brincadeira? Essa mulher é doida. Mas por que ela é assim? Porque mesmo nessa igreja ela não tinha o sentimento de Cristo. Irmão, nós temos que apresentar o sentimento de Cristo. É difícil? Dá vontade de matar. Mas diga: eu não posso matar. Não posso matar. Diga: eu não posso matar. Se você não falou, eu estou pensando que você quer matar alguém. Diga: eu não posso matar, gente. Mata não. Então, eu preciso buscar a Deus para ter o mesmo sentimento que havia nele. O coração não pode ser dividido. Quem está entendendo a palavra? Não divida o seu sentimento de Cristo com o sentimento de ódio, de mágoa, de ressentimento, com o sentimento de pecado, de prostituição, seja o que for, não divida. Ele disse para o profeta: cala-te. O profeta falou: como você não me deu ouvido, a ira do Senhor vai vir sobre ti. O que aconteceu? No versículo 27 diz: e desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém ele fugiu para Laques, mas enviaram após ele a Laques e o mataram ali. O salário do pecado é o que, pessoal? É a morte. Mas para terminar, Atos 4:32, onde nós vimos no versículo 12, nós vamos para o 32 agora, que eu quero que você entenda que o seu coração não pode ter inconstâncias, o seu coração tem que ser todo do Senhor, tem que ser todo de Deus, o mesmo sentimento. Se você é de Deus, é salvo, levantou a mão, aceitou Jesus e disse que tem o Espírito de Deus, você não recebeu o Espírito por medida, você tem que ter o mesmo sentimento que ele, Jesus. Você não pode ser como Amazias, que servia a Deus e fazia o que era reto, mas não com o coração inteiro. Tem que ser com o coração inteiro. A palavra diz aqui em Atos 4:32, como a igreja iniciou. Você quer ver o início da igreja? Quem quer ver, diga glória a Deus. No início da igreja, vamos ver como que eles eram. E eram o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram o quê? Preste atenção. Se servimos o mesmo Deus, se temos o mesmo Jesus, temos que ter a mesma fé, temos que ter o mesmo Espírito. Não pode ter divisão no nosso meio, pessoal. Quem está entendendo a glória a Deus?
Eu não posso servir a Deus com o coração pela metade. Aqui está dizendo que o início da igreja, e era o coração e a alma de todos ali que criam em Jesus. Amém, pessoal? Então nós temos que trabalhar pelo mesmo propósito. Nós temos que viver pelo mesmo propósito. Nós temos que ter a fé igual. Diga glória a Deus. Eu não posso ficar aqui. Imagine, eu aqui no altar odiando o missionário. É melhor eu sair, sim ou não? Eu tenho raiva do homem, como é que eu vou ficar aqui? Para eu estar aqui, eu tenho que orar por ele e falar: Senhor, abençoa meu missionário. Abençoa a vida dele, Senhor. Se não fosse ele, largar tudo os planos dele, que ele queria ser empresário, e não ter deixado tudo isso, empresário, que ele diz no início, depois médico, né? Depois médico, mas a história dele no início é empresário, vendia roupa, vendia as coisas, né? Depois se tornou médico. Presta atenção, se não fosse ele ter largado, a gente não teria conhecido Jesus, pessoal. Sim ou não? A gente conheceu Jesus através desse ministério. Como que eu vou odiar o ministério onde eu conheci Jesus? Como eu vou agora dividir uma igreja aonde eu cresci, fui alimentado, e tudo que eu entendo de fé e de Deus, eu aprendi aqui dentro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso eu não posso ficar aqui com o coração pela metade, senão Deus não vai me abençoar, Deus não vai me honrar. Por isso, se você não gosta de mim, comece a gostar, diga glória a Deus. Porque os outros que oraram para mim sair, eles saíram e eu estou aqui. É verdade. Comece, peça a Deus, Ele vai te ajudar. Por quê? Porque nós temos que estar em comum acordo. Nós servimos o mesmo Deus, sim ou não? Oxe, que susto, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Servimos a Jesus, sim ou não? Quem crê em Jesus aqui? Glória a Deus. Então nós temos a mesma fé, sim ou não? A fé que Jesus cura, liberta, salva, transforma, restaura a família. Isso. Essa é a fé. É um só batismo, uma só fé, um só Espírito. Não podemos ter um coração dividido. Amazias fez o que era reto, mas não com o coração o quê? Inteiro. Depois ele se corrompeu. E ainda foi repreendido, mas não aceitou o quê? A repreensão. Mandou o profeta calar o quê? A boca. O profeta falou: já vi agora que você cavou sua própria cova, rapaz. Falando desse jeito com o profeta. E ele não ouviu o conselho. E foi, achou que estava por cima, foi vencendo as guerras. Leia a história depois que eu resumi. Leia a história dele. Ele estava com tudo, irmão, vencendo e vencendo. Talvez você está vencendo e vencendo, até a hora que a conta chega. Se acerte com Deus hoje. É domingo de salvação, irmão. Abra o coração para Deus e peça para Ele: Senhor, me dá um coração igual ao teu. Eu não quero um coração pela metade. Eu não quero servir ao Senhor pela metade. Eu quero servir o Senhor com o coração inteiro. Eu entrego todo o meu coração para o Senhor. Tira o que precisa ser tirado do meu coração e acrescenta o que precisa ser acrescentado dentro do meu coração. E você vai ver a pessoa transformada que você vai ser. Porque para a transformação acontecer por fora, primeiro ela acontece por dentro. Se não aconteceu por dentro, você não vê a transformação por fora. Abre o coração para Deus hoje. Dobre os seus joelhos, por favor, e vamos orar. Vamos falar com Deus. Em nome de Jesus.